Amém? Interessante que a Ana Maria já agradeceu as orações pelo nosso tempo lá em São Luís, minha terra natal. E é interessante que eu não vou ao Maranhão desde 2018, não ia ao Maranhão desde 2018, quando minha mãe faleceu. Então, eu praticamente me desconectei da minha família durante um período bem extenso. E era uma tarefa terapêutica, cobrada muitas vezes na minha sessão de terapia, da minha reconexão com a minha família, da minha ida a São Luís. E é interessante, naturalmente falando, neste momento, nós não teríamos condições de ir, mas nós somos presenteados com essa passagem que nos possibilitou estarmos em São Luís. Quando você viaja, você tem gastos, sim ou não? Sim. Pergunta se nós tivemos gastos. Eu lembro de um almoço só que eu paguei, mas todas as nossas despesas eram custeadas. Não, eu pago da Wash da Ana. Não, eu pago do Wash da Ana. E assim nós fomos desfrutando, né, da família, de amigos. Tem pessoas que... Teve um encontro que nós tivemos com um casal de amigos. Nós chegamos no sábado, 00:10, já era sábado, né? E aí no domingo nós tínhamos um almoço com a minha família. Quando nós terminamos esse almoço, a Ana falou assim mesmo: eu queria tanto ir no lugar onde nós morávamos. E nós morávamos pela casa do meu sobrinho, num outro condomínio. E aí nós fomos, eu lembrava mais ou menos aonde era isso. Nós mudamos de São Luís em 99, né? Moramos nesse lugar que nós fomos rever de 97 a 99. E aí olhamos o lugar, estava diferente, né? Foi difícil às vezes achar o lugar exatamente. E a Ana lembrou assim: será que Gilson e Tatiana ainda moram por aqui? Aí nós lembramos. E eu lembrei que eu tinha o telefone deles, consegui falar com ela. E aí fomos à casa deles, isso aí não estava no nosso script, esse encontro. E o Gilson foi pegar os álbuns. E aí ele me pega o álbum, que estava eu, junto com o Fernando, que era o primeiro pastor da comunidade, batizando a Tatiana. Adivinha que ano é esse? Alguns de vocês não tinham nem nascido ainda. 87. Estava começando a comunidade em São Luís, e nós já batizávamos na praia. Então, em 87, estava lá eu. E tem mais um detalhe, né? Eu fui ver a foto. Eu só de calçãozinho, com este corpo maravilhoso que Deus me deu, batizando a Tatiana. Eu falei: gente, nem de camisa eu estava. Nem de camisa eu estava. Mas nos anos 80, muita coisa era permitida, tá, gente? Muita coisa era permitida. E aí, Deus foi nos surpreendendo com muitos encontros, com muitas celebrações pelos meus 60 anos. Nunca foi tão festejado o aniversário como foi festejado os meus 60 anos. E aí, nesses encontros especiais, Deus me deu a possibilidade de me encontrar com um dos meus irmãos pastos de pai. Meu pai teve um relacionamento com a mãe desse meu irmão, e com ela ele teve 3 filhos. E eu queria que você colocasse para mim a foto que eu dei para vocês, por favor. Gabriel, está me ouvindo? Hello. Ligue-se em mim. Tá? Este rapaz que está comigo, o nome dele é Jorge Rangel. Jorge Freire Rangel. O meu nome é Washington Luiz Cabral Rangel. O Jorge, ele é de 61. O meu pai disse assim para mim: minha filha, era um cá e um lá. E aí eu fui descobrindo a proximidade de idade que nós tínhamos, né, que os irmãos tinham. O Jorge foi para a família dele o que eu fui dentro da minha família. Ele cuidava da família dele, como eu cuidava da minha. E é muito interessante, porque o que eu faço questão de colocar esta foto aí, para vocês poderem conhecer o meu irmão. Porque o Jorge estava dentro essa é uma experiência de vida que eu nunca imaginei que eu teria condições de poder viver. Vou explicar o porquê.
E aí eu quero, talvez tenha famílias nos ouvindo, ou vai nos ouvir mais tarde, como eu tenho algumas pessoas me ouvindo aqui. Eu quero avisar os pais, se você tem algum conflito conjugal, por favor, nunca reparta o seu conflito conjugal com os seus filhos. Nunca faça isso. Porque quando você faz isso, você está tirando o seu filho da posição de filho. E colocando ele numa posição que ele nunca deveria ter. A minha mãe, quando ela compartilhava do conflito dela comigo e com uma outra irmã, ela não estava fazendo isso de maldade. Ela não sabia que ela estava desabafando e, ao mesmo tempo, nos prejudicando. Então, durante muitos anos da minha vida, eu vivi os sentimentos da minha mãe. Então, o Jorge, a Vitória, o Josimar, eu dizia que eles eram filhos do meu pai. Eu não os chamava de irmão. Eu dizia que eles eram filhos do meu pai. Jorge, Josimar e Vitória começaram a ser chamados de irmãos por mim a partir de 2009. Aí você pode perguntar, o que aconteceu em 2009? Foi quando meu pai faleceu, em dezembro de 2009. Eu lembro que eu estava indo para São Luís, voando em direção a São Luís, e eu conversando com Deus, e eu falei para Deus, Deus, amanhã eu vou ver todos eles. E eu quero te pedir que o Senhor me dê a atitude correta. Eu não quero tratá-los mal, e não quero ser indiferente a eles. Eu quero agir corretamente com eles. E é interessante, o corpo do meu pai foi velado em casa. E eu lembro que eu fui muito cedo para o cemitério com minha irmã, resolver umas questões. Quando eu voltei, quando nós voltamos, a casa estava cheia. E eu fui encontrando eles a partir do portão da rua. E eu lembro do Jorge falando assim, Washington, tudo isso aí é sobrinho. E aí eu fui descobrir que do lado que deles que meu pai tinha vários netos e bisnetos. E eu fui conhecendo nesse dia. Quando meu pai foi enterrado, que terminou o velório, o pai foi enterrado, todos eles vieram para apresentar para mim essa parte da família que eu não conhecia. Então, assim, eu digo para você que desfrutar de um relacionamento tão íntimo e tão próximo com o Jorge é um milagre de Deus nas minhas emoções. Em 2009, Deus fez uma cirurgia. Ele separou os sentimentos da minha mãe dos meus sentimentos. E eu lembro que eu falei para minha mãe. Eu tive consciência naquele dia. Eu falei, mãe, até aqui eu vivi os seus sentimentos. Agora eu vou viver os meus sentimentos. E é interessante que esse dia eu vinha pensando nessa situação, nesses relacionamentos, e pensando assim, se eu não tivesse vivenciado todo o conflito dos meus pais, eu teria desfrutado do relacionamento com eles. Coisas que eu não desfrutei. Eu não desfrutei. Então, assim, o tema da minha palavra hoje é crendo contra a esperança. Que crer contra a esperança é crer acima das possibilidades humanas. Isso é crer contra a esperança. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você repita comigo bem alto esse versículo que vai ser colocado na tela. Salmos 18, 29. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim, por favor, aqui na tela, para eu poder ler junto isso. No 3, eu gostaria que nós lêssemos juntos, tá, gente? Tá bom, gente? 1, 2, 3. Não, tá horrível. Está horrível. Vamos lá. 1, 2, 3. Com a tua força. De novo. Com a tua força, posso atacar qualquer exército.
Com o meu Deus, posso saltar qualquer muralha. Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra diante de Ti. E queremos rogar que essa Tua palavra não chegue até nós simplesmente, Senhor, como um conhecimento intelectual, mas que essa palavra seja revelada ao nosso espírito, que o Senhor traga uma revelação dessa Tua palavra ao nosso espírito neste momento, e assim, que ela seja acompanhada de fé, para que nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Nós rogamos por essa ação do Senhor nas nossas vidas, no nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Observa que o salmista diz, pode sentar, observa que o salmista diz, com a tua força posso atacar qualquer exército, com o meu Deus eu posso saltar qualquer muralha. Aí eu te pergunto, para você naturalmente falando, é possível saltar qualquer muralha? Eu quero que você possa pensar nas muralhas que existem na sua vida e que até então você não tem conseguido saltar, que você não tem conseguido escalar, que você não tem conseguido superar. E essas muralhas, elas não são muralhas físicas, eu estou falando de muralhas emocionais. Emocionais. Eu lembro quando eu fui ano passado subir, escalar a caixa de fósforo, que fica em 3 picos, eu lembro que tem uma escada, né, aquela escada que solta de helicóptero, né, e eu fazendo força, e chegou uma parte que a escada cola com a pedra, e eu não tinha pé para colocar mais, né, não tinha como segurar, e eu estava exausto, eu falava para o rapaz, estava assim, por favor, me ajuda, eu falei, não posso. Você tem que fazer força para chegar até aqui. A única coisa que eu posso é te orientar como chegar aqui. E eu lembro que eu fechei os olhos e falei assim para Deus, Deus, me dá força, porque eu não tenho mais nenhuma. Aí quando eu chego lá em cima, né, consegui superar o obstáculo, consegui chegar lá em cima, e aí eu tinha que ficar de pé para posar para as fotos, porque vinha um drone filmar, e eu estava lá, eu fazendo assim, só Deus sabe, eu estava para desmaiar, que eu olhava, parece que eu estava pleno, não, eu estava exausto, acabado, esvaído. Então eu quero dizer para você que muitas vezes, Deus vai nos levar ao nosso limite máximo, e quando chega no limite máximo, seu e meu, aí o nosso limite máximo, aí chega a possibilidade de Deus. Posso ouvir o seu amém? Aí chega a possibilidade de Deus. E eu quero que você possa pensar quais são os seus limites, qual é o seu limite, qual era o limite de José, por exemplo. A gente tem uma conversa muito grande aí em cima. Hello? Obrigado. Qual é o limite máximo de José? Qual é o limite máximo de José? Você vai ver que o limite máximo de José, que o limite de José, na verdade, é o limite máximo, mas o limite de José era o descrédito da sua família. Quando José começou a compartilhar os sonhos dele com seus irmãos, com a sua família, eles olhavam para ele pensando assim, está se achando, está pensando muito alto de si mesmo. É interessante que lá em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 4, diz assim, os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, escuta bem, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Isso é muito comum em contextos familiares. Os pais, às vezes, têm predileção por alguns filhos, ou por algum filho. E isso torna um problema para aquele filho específico. Gente, durante muito tempo eu tive ganhos, porque eu sou caçulinha da mamãe. Então, durante muito tempo eu tive ganhos, muito tempo. Eu lembro que entre meu irmão, nós tínhamos muito conflito, e quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que o conflito do meu irmão, com meu irmão, nada mais era, ele me batia, porque era a maneira que ele tinha de se vingar de mim. Por quê? Porque eu tinha predileção. Eu era o poupado, se tinha alguma coisa que tinha que ser feito muito cedo, adivinha quem acordava e quem ficava dormindo?
Minha mãe acordava ele e eu ficava dormindo. Entende? Então, assim, observa que a predileção de Isaac, de Jacó, por José, isso fez com que os irmãos de José o odiassem. Quando na continuação diz assim, não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Observe que o relacionamento de José com os irmãos era um horror, era um conflito contínuo, porque eles não conseguiam olhar para ele e abençoá-lo, eles só conseguiam amaldiçoá-lo. Continuando, por favor. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou os sonhos a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Deixa eu falar uma coisa para você, querido e querida. O plano que Deus tem para a sua vida, necessariamente os seus pais, a sua família, não vai entender, não vai compreender. Nós queremos que muitas vezes nossa família compreenda e entenda o que Deus tem para nós. Às vezes não consegue compreender, não consegue entender. Os irmãos de José, ao ouvir os sonhos de José, só fazia com que o ódio deles por José aumentasse. Na continuação, por favor. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente meu feixe se levantou e ficou de pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará, e o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos, da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos, ouçam, tive um outro sonho, disse ele, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho, não apenas aos irmãos, mas também ao pai que o repreendeu, dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas o seu pai perguntou, qual seria o significado dos sonhos? Jacó ficou pensando, o que isso significa? O que Deus está querendo mostrar para o meu filho? Quem vai ser o meu filho amanhã? Os irmãos de José ficaram com inveja, pouco depois os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. E aqui acontece uma coisa interessante, porque Jacó manda que José vá até os seus irmãos para trazer para eles notícias. E José vai. Quando chega um certo momento, quando os irmãos veem José, então Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém, apronte-se, e eu enviarei até eles, eu estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, traga-me notícias deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa ao vale de Hebrom até Siquém. Por lá para o versículo que está assim, vamos lá, vou continuar. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Vamos lá, gente. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhes disse, sim, eles foram embora daqui, mas eu ouvi dizer, vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que se aproximassem, planejaram o quê, gente? Matá-lo. O plano dos irmãos de José era matá-lo. Por quê? Na cabeça deles, matando José, era matar os sonhos de José. Quer ver? Continua. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Queridos, ouçam o que eu vou dizer para você. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Não compartilhe os seus sonhos com pessoas que não estão sintonizadas com os mesmos sonhos que você está sintonizado.
Não compartilhe os seus sonhos que Deus colocou no seu coração com qualquer pessoa. Ah, mas é a minha família. São os meus irmãos. São os meus pais. Existem momentos que Deus até mesmo nos tira do meio da nossa família para nós vivermos o que Ele tem para as nossas vidas. Isso para lembrar de quem? De Abraão. Deus vira para Abraão e fala assim: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A família de Abraão vivia num contexto familiar idólatra. Um contexto familiar onde as pessoas não estavam vivendo com Deus como Abraão estava vivendo. Eu quero que você pense muito bem com quem você tem repartido a sua vida, a sua história. Eu gosto sempre de lembrar disso. Maria, quando se viu grávida, ela foi visitar quem? Isabel. Por quê? Porque Isabel também estava grávida. Isabel também estava vivendo um milagre de Deus. Eu preciso viver com pessoas, me relacionar com pessoas que estão vivendo nas suas vidas os milagres de Deus. Posso ouvir o amém de vocês? Por quê? Porque existem algumas pessoas que são abortadoras de sonhos. Tem algumas pessoas que não vão ajudar você a semear mais os seus sonhos, a cultivar mais os seus sonhos. Elas vão abortar os seus sonhos. Os irmãos de José olhavam para ele e disseram: lá vem ele, vamos matá-lo. E aí nós queremos saber o que vai ser dos sonhos deles. Queremos ver como é que o sonho dele vai se realizar uma vez que ele morreu. Quero fazer um parêntese e estimular vocês que ainda não, se não foram ainda, que vão ao cinema assistir a Forja. E rápido, porque eu ouvi dizer que na quarta-feira encerra a exibição dos cinemas daqui de Friburgo. Então vão rápido. Sabe por quê? Quero estimular muitos jovens a irem, os adultos também, mas quero estimulá-los, os jovens, sabe por quê? Porque esse filme mostra uma coisa, queridos. Existe um dado estatístico que fala que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Aquele rapaz, quando ele foi tirado de um contexto de relacionamento e colocado num outro contexto de homens que pensavam alto, que tinham uma vida com Deus, a vida dele foi elevada para um outro nível. Se você está se relacionando com pessoas que só conseguem pensar pequeno, você só vai conseguir pensar pequeno. Se você está se relacionando com pessoas que não têm uma vida em Deus, essas pessoas vão puxar você para baixo, para que você também tenha uma vida pequena em Deus ou nenhuma vida com Deus. Lembrando que Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Durante 28 anos de casado, eu vejo como eu tenho de Ana Maria em mim, impregnado em mim. E com certeza existe muito de Washington nela. Ana Maria é muito meticulosa com muitas coisas. Eu lembro que nós fomos juntos ver uma blusa para comprar para ela. Eu falei: essa blusa aqui não. Eu falando, parecia assim que era Ana Maria falando através de mim. Foi algo que me tem essa costura. Quando eu faço isso em alguma loja, eu estou sendo a Ana Maria, porque minha mulher é detalhista também. Essa, não, aqui, ó, não combina, tá mal costurado aqui, eu consigo captar isso. Então, quando você convive muito com uma pessoa e você fala o tempo todo com aquela pessoa, come com ela, vive com ela, você capta quem ela é e você traz para a sua vida. Então, é por isso que você tem que viver, que tem que checar, fazer um raio-x dos seus relacionamentos. Esses dias em São Luís,
Eu vi pessoas que eu tenho relacionamento há mais de 40 anos. E eu olho para essas pessoas e eu vejo, o fato de eu estar na posição que eu estou hoje tem influência de todas essas pessoas. Porque são todas as pessoas que me levaram para Deus, que me edificaram em Deus e que me desafiaram em Deus. Todas essas pessoas. Numa das fotos que está eu, Ana Maria e mais um casal, esse rapaz foi aquele que me levou para Jesus, Sandro. Eu tinha 20 anos, ele tinha 17 anos, ele se converteu primeiro do que eu, e ele me levou para Jesus. E nós fomos, para cruzar o estudantil, sermos missionários, ser treinados para ser missionários juntos. E hoje o Sandro está em Deus, é um homem que está compartilhando de Jesus com as pessoas. E eu olho assim e falei, gente, esse cara me trouxe para Jesus. De todas as pessoas que passaram pela minha vida, todas essas pessoas sempre me puxaram um pouco mais, para vivenciar coisas que muitos dos meus familiares nunca vivenciaram. Cuidado com as pessoas que estão perto de você, para puxar você para trás. Cuidado com as pessoas que estão perto de você, para tirar você do lugar, do caminho que vai levar você a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Cuidado. O limite de José podia ser a família dele. Só que eles, intentando o mal contra José, com licença da palavra, quebraram a cara. Porque a vida de José não estava na mão deles. A vida de José estava na mão de Deus. E mais na frente, na história, você vai ver José dizendo, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Se você se mantém em Deus, o mal que as pessoas intentarem contra você, Deus vai transformar em bem, mas se mantenha em Deus. Se mantenha em Deus, se mantenha crendo, mesmo quando tudo à sua volta diz, é impossível. Quando Deus chama Abraão, qual era o limite de Abraão? Deus fala para Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Como é que Abraão poderia ser pai se a mulher dele era o quê, gente? Estéril. A mulher dele era estéril. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 18, diz assim, Abraão, esperando, contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Olha o que diz o texto. Segundo lhe havia sido dito, assim, põe aqui para mim na tela, por favor, assim será a sua, espera aí, 4,18, Abraão esperando, está certo? Tá. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Próximo. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão, na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu com isso, e ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Isso é crer contra a esperança. Abraão olhava para ele. Abraão olhava para Sara e dizia assim, impossível. Se depender de nós, impossível nós vivermos o que Deus mandou, o que Deus disse que nós viveríamos. Mas se foi Deus que disse, Deus vai nos levar a viver o que Ele prometeu. Posso ouvir o seu amém? Se foi Deus que disse, Deus vai levar você e a mim a viver o que Ele prometeu. Se foi Ele que disse.
Para romper os nossos limites, nós precisamos aprender a esperar contra a esperança, a crer contra a esperança, não ter o natural como sendo o que determina a nossa vida. Para crer contra a esperança, eu preciso acreditar no que a palavra de Deus diz de mim, de nós, e para nós. Escuta isso, toda promessa nos leva a olhar para a possibilidade de Deus e não a nossa. Toda promessa. Quando Deus te dá uma promessa, Ele está dizendo para você, olha para mim, olha para a minha palavra. Porque se você olhar para as circunstâncias, para a força do vento, por tamanho das ondas, você afunda. Deus quer nos levar a andar sobre as águas todos os dias. Observa que quando Deus chama José é ótimo, quando Deus chama Pedro e diz assim, vem, e Pedro sai do barco, e a água se solidifica, digamos assim, debaixo dos pés dele, dando condições dele poder caminhar sobre as águas, ele começou a ir em direção a Jesus, até que, diz a Bíblia, que ele tirou os olhos de Jesus, e começou a olhar para a força do vento, e para o tamanho das ondas, e aí ele afundou. É por isso, querido, que lá em Josué, põe para mim, Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz aí. Josué capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha ordem. Põe o versículo 8, por favor, um versículo antes. Diz aí, versículo 8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele quando, gente? De dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Escuta isso. Se eu e você meditarmos na palavra de dia e de noite, isso quer dizer, sabe o quê? Continuamente. Nós temos que permitir que a palavra de Deus faça a nossa cabeça. Porque nós ouvimos muitas vozes. A minha pergunta para você, qual voz tem determinado a sua história? Ou qual vozes? A voz que você ouve é essa voz que determina a sua vida. A voz que você ouve é essa voz que determina a sua história. Observa que Deus diz aqui através de Josué, para Josué, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Versículo 9. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Posso ouvir o seu amém? Ter convicção que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Para que eu possa olhar para Deus, eu preciso deixar que a palavra de Deus faça literalmente a minha cabeça. Literalmente. Nós temos um mandamento de Deus e uma promessa de Deus para pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos, sim ou não? Olha o que diz Mateus 28, de 19 a 20, o pessoal do louvor pode vir. Olha o que diz aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, quando deu a ordem para a gente de fazermos discípulos, disse para você, e disse para mim e para você, você não está sozinho, eu estou com você. Ou seja, aquele que conseguiu formar homens para dar continuidade ao ministério dele, ele está dizendo, eu estou com vocês, para que vocês possam formar homens, formar mulheres, formar jovens, formar adolescentes que vão me amar e vão formar outros discípulos de Jesus. Deus está chamando você e a mim a crermos contra a esperança, a colocarmos os olhos naquele que fez a promessa e dizer, Ele é poderoso para cumprir. Fique de pé. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos colocar, põe a mão na sua mente, na sua cabeça. Nós queremos colocar a nossa mente diante de Ti. Queremos rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar levando os nossos pensamentos cativo à Tua obediência. Queremos que os nossos pensamentos estejam sendo conformados à Tua palavra, Pai. Não queremos, Senhor, que outra palavra, que outra voz nos comande, a não ser a voz do Senhor, a não ser a palavra do Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver tudo que o Senhor tem determinado no Teu coração para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, nesses dias sermos carregados por Ti, para andarmos em direção àquilo que o Senhor determinou no Teu coração para as nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra sobre a nossa história, sopra sobre aquilo que o Senhor mesmo tem falado conosco desde o dia que nós Te conhecemos. Sopra, torna a Tua palavra relevante nas nossas vidas, Pai, em nossas vidas, Senhor. Faz isso, Pai, faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz isso, Pai. Exalta o Teu nome, exalta o Teu nome. Exalta o Teu nome. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos declarar nessa noite. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Diga sem temer, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. O
não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Levante as suas mãos bem alto e diga: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos sim, Senhor. Nós cremos a tua palavra, nós cremos o teu poder. Nós cremos contra a esperança. Oh, Senhor. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, vamos, e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Levanta a sua mão. Senhor, nós levantamos as nossas mãos ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti mais uma vez. E nós dizemos ao Senhor, Pai, ao Senhor, não permita que a tempestade, que o vento forte roube a nossa fé em Ti. Mas que o Senhor nos leve, Senhor, pelo Teu Espírito,